Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Esse vídeo aqui especificamente, ele é para tratar sobre uma dúvida que ocorreu em uma das aulas, né, na quinta aula da nossa revista Nossa Fé, onde nós tratamos sobre o texto de Daniel, capítulo 3, né, todo o texto, que trata sobre a história ou a narrativa dos três rapazes, Mesaque, Sadraque e Abednego, que por não obedecerem a um decreto, não a ordem do rei Nabucodonosor, foram lançados na fornalha de fogo ardente, né, sobremaneira ardente. Aí a pergunta que foi feita, né, por um dos irmãos, na verdade dois irmãos, era onde estava Daniel quando isso ocorreu. Teria Daniel se prostrado diante da estátua do rei Nabucodonosor? E eu gostaria de trazer aos irmãos algumas respostas, né? Não foi possível responder no momento porque nós já estávamos encerrando a aula, e como é um assunto complexo e que demanda tempo, eu resolvi responder depois, e acabou que os irmãos acharam por bem que eu gravasse um vídeo, né, explicando sobre essa questão. Então, inicialmente, eu já deixo claro para os irmãos que não existe nenhuma resposta conclusiva, né, em que sentido toda resposta que nós dermos aqui, ela é quase que puramente especulativa por causa do próprio gênero literário em si em que a questão aparece, né? Nós temos ali um livro profético, né, o profeta Daniel, e os 6 primeiros capítulos, especificamente, tratando sobre narrativas, né? São narrativas, ele está narrando os fatos. Então, ao passo que os demais capítulos vão, de fato, né, tratar exclusivamente ou diretamente de forma profética. Mas nessa primeira parte do livro de Daniel, ele vai tratar, ou o texto nos é apresentado como uma narrativa, ele está contando algumas histórias, algumas cenas são colocadas ali como se fosse uma minissérie de 6 capítulos, né? Poderíamos dizer dessa forma. Então, o próprio fato de ter que lidar com um texto profético, mas numa perspectiva narrativa, já nos impõe algumas limitações e algumas formas como nós devemos interpretar o texto. Então, os irmãos não levem em consideração o que eu escrevi aqui, porque essa resposta seria postada no WhatsApp da igreja, mas no fim das contas os irmãos preferiram que eu gravasse o vídeo, né? Então, qual a ideia, né? Onde estava Daniel quando Mesaque, Sadraque e Abednego eles foram lançados na fornalha? Então, começando daqui, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara aos irmãos, que é o que eu já expus, né? Deixo claro que não há consenso entre muitos intérpretes. Há os que entendem que Daniel estava distante da província onde a estátua se encontrava, ou que os acusadores de seus 3 amigos não tiveram coragem de acusá-lo por medo de sua posição, ou que Daniel de fato se prostrou diante da estátua, o que eu penso que é totalmente improvável. Mas trago para os irmãos as respostas que mais se harmonizam com a investigação devida para o tipo de literatura a qual o texto em questão está inserido. Uma divisão básica do livro de Daniel nos mostrará que seus 6 primeiros capítulos são narrativos, enquanto que seus últimos capítulos nos apresentam visões. Esse é o esboço simples apresentado por alguns comentários e pela Bíblia de Genebra, por exemplo. Então vejamos 2 exemplos retirados do comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. O autor ele diz o seguinte: a ausência de Daniel pode ser explicada facilmente por se tratar de um evento ocorrido em apenas uma província. Se você pegar o texto e ler, você vai ver que aquele evento específico, né, da ordem dada por Nabucodonosor, ela era centralizada em um local que era exatamente a província onde Mesaque, Sadraque e Abednego estavam sob jurisdição. Então, a resposta do comentário
cultural da Bíblia, histórico-cultural da Bíblia, é que Daniel ele não estava presente porque ele não estava naquela província. Né? Se nós acompanharmos, eu vou pegar o texto para mostrar aos irmãos, se nós acompanharmos a leitura, no final do capítulo 2, pegando aqui dos versos 46 ao 49, o texto faz assim: então o rei Nabucodonosor, após Daniel dizer qual era a visão que o rei havia tido e a sua interpretação. Então ele diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, versículo 49, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Ou seja, então o argumento giraria em torno do quê? Daniel não estava presente, né, porque ele estava na corte do rei, ou seja, no centro da Babilônia, na capital, enquanto Mesaque, Sadraque e Abednego se encontravam no campo de Dura, que era a província onde foi erguida a estátua. Então, Dura. Comentário histórico-cultural, ele vai dizer o seguinte sobre esta cidade, ou esta província. Existem diversas cidades chamadas Der e Dura, que pode ser entendida como área murada. É um elemento comum em nomes de lugares. Aí aqui vocês têm alguns exemplos, né, de lugares onde tem esse dur no início, que traz essa ideia de área murada. Portanto, é impossível localizar essa planície com segurança. Ou seja, a ideia é que essa planície ela não é tão certa assim, mas há um consenso de que ela não era a capital onde Daniel se encontrava. Então, era uma das províncias da Babilônia. Logo, por esse entendimento, Daniel não estava presente, Daniel estava na capital. E aí, eu achei interessante trazer para os irmãos algumas dicas de como interpretar uma narrativa, porque é isso que vai nos ajudar a entender esse texto de fato, né? E aí, obviamente, a tomar um posicionamento. Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente que o narrador ele não tem interesse em contar todos os detalhes. Ele tem um alvo em vista. Então, ele está narrando uma história. É como se você estivesse assistindo um filme e a cada cena que nos é apresentada, o autor do filme, ele não tem, inclusive o câmera, ele foca em imagens que são importantes para o conhecimento daqueles que estão assistindo o filme. Então, há um close, né, um foco específico naquelas cenas que são importantes. Logo, se deixa de lado outras cenas que não são importantes para o conhecimento naquele momento. Então, quando o narrador está construindo a sua narrativa, ele tem um foco específico. Ele está querendo trazer àqueles que estão ouvindo, lendo ou assistindo a narrativa elementos que são importantes, e é por isso que ele dá aquele close, né? Ele foca nessa imagem e ele não se propõe, ele não pretende prestar esclarecimento sobre outros fatos, outras coisas, outras cenas que estão acontecendo em oculto, porque o importante para ele é esta cena. Então ele tem um alvo em vista. Dessa forma, o que nos importa ao interpretar o texto é observar como as cenas estão arranjadas. A cena não tem como foco a Daniel, mas somente seus 3 amigos, o que indica que essa parte da narrativa tem uma importância que independe da posição de Daniel naquele momento.
Ou seja, o foco do narrador não é Daniel. Não é Daniel aqui que está sendo, nesse sentido, né, perseguido por aqueles caldeus que vão acusar os amigos de Daniel. Né? Então é uma cena que está ocorrendo lá naquela província, com Mesaque, com Sadraque, com Abednego, e o autor, né, que é o próprio Daniel, ele pretende focar nessa cena especificamente. Então a cena ela não tem como foco Daniel, mas somente seus 3 amigos, o que indica que essa parte da narrativa tem uma importância que independe da posição de Daniel. Isso é verdade também, por exemplo, no capítulo 6, quando a cena importante da narrativa é a aprovação de Daniel e não de seus 3 amigos. Então você poderia, ao invés de questionar onde está Daniel aqui no capítulo 3, você pode ir para o capítulo 6 e perguntar onde estão Mesaque, Sadraque e Abednego. Né? Então, se Daniel teria que se prostrar, né, no capítulo 3, então será que Mesaque, Sadraque e Abednego desobedeceram ao Senhor e se entregaram aos caprichos do rei da Babilônia, lá no capítulo 6, e só Daniel foi fiel? Será que não haviam outras pessoas fiéis ali naquele momento? Que o texto obviamente não deixa claro, mas certamente haviam outros judeus que eram fiéis, né, ao ponto de acusação trazer muito dessa característica do próprio fato deles serem judeus também, não é só a questão pessoal deles, mas o fato deles serem judeus. Então, observem que a cena ela é arranjada colocando o foco naquilo que é importante para o narrador naquele momento. Ele não se propõe a dar resposta sobre outras questões, porque ele quer focar, ele quer trazer informações daquela cena especificamente. Isso não quer dizer que o fato do texto não abordar a posição de Daniel no capítulo 3 ou dos seus amigos Mesaque, Sadraque e Abednego, no capítulo 6, que eles tenham sucumbido e tenham quebrado a lei do Senhor perdão, e pecado contra o Senhor. Tá? Então, a pergunta seria, onde está Daniel no capítulo 3? Onde estão seus 3 amigos no capítulo 6? Tá? Para os irmãos perceberem que é a forma como o narrador, né, os irmãos podem encontrar essa informação, por exemplo, no livro Entendes o que Lês, um livro muito bom que deve ser lido por todos os crentes, que nos ensina algumas técnicas para lermos e compreendermos os textos da Escritura. Então, nós devemos considerar a que tipo de literatura esse documento ele está atrelado. É uma narrativa. Então, nós devemos lê-lo como o quê? Como uma narrativa. Isso é verdade... Perdão, já repeti a informação. Ao que tudo indica, ao menos 2 afirmativas são muito fortes para responder a essas perguntas. Primeiro, na ocasião da fornalha, havia uma busca por incriminar a quem? Os 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Essa é a resposta dada pelo comentário africano na página 1023. E o segundo, enquanto no capítulo 6 os esforços estavam focados em incriminar a Daniel, ou seja, os acusadores estavam focados em acusar os 3 amigos de Daniel no capítulo 3, enquanto os acusadores estavam empreendendo esforços para incriminar a Daniel no capítulo 6. Então, por isso que tem essa distinção de foco. O foco no capítulo 3 são Mesaque, Sadraque e Abednego, e o foco no capítulo 6 é o próprio Daniel. Por quê? Ele está apontando para pessoas que queriam, naquele momento, estavam incriminando a Mesaque, Sadraque e Abednego, talvez uma resistência que o próprio Daniel não estivesse sofrendo naquele momento específico, no capítulo 3, e no capítulo 6, uma resistência que está sendo oferecida e uma perseguição, uma forma de incriminação, uma tentativa de incriminar a Daniel no capítulo 6, que não estava sendo aplicado, talvez, a Mesaque, Sadraque e Abednego. Então, são cenas diferentes, propósitos diferentes, que trazem conclusões diferentes, porque o que vai nos direcionar ao texto, ao entendimento do texto, não é a nossa perspectiva de abordagem do texto, né, aquilo que a gente já traz como concepção,
mas a própria a intenção do autor, do narrador, ao narrar esses fatos, né? Ele tem uma construção específica para transmitir esse tipo de informação. Além disso, se de fato Daniel não estava presente, a província em que a estátua foi erguida distava cerca de 10 quilômetros da capital, lugar onde possivelmente estava Daniel, né? Se esse é o fato, Daniel não estava presente, então a província, né, onde Mesaque, Sadraque e Abednego estavam, distava cerca de 10 quilômetros da capital, que era onde possivelmente Daniel estava. Por fim, apresento também a opinião do reverendo Augusto Nicodemos e de alguns outros eruditos que é possível que, no que diz respeito à questão religiosa, é uma especulação que a gente encontra base no texto, Daniel possuía algum tipo de imunidade, não sendo obrigado a prestar homenagem à estátua do rei. Os que assim pensam, e eu deixo claro que isso não é um pensamento exclusivamente de teólogos reformados, mas eu já vi teólogos arminianos, teólogos pentecostais defendendo esse posicionamento. Os que assim pensam se baseiam em Daniel, capítulo 2, 46 ao 49. Por quê? Observem. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. E aí a gente lê o restante do texto, e vai chegar, aqui nós na verdade já lemos, e vamos chegar à conclusão que, muito possivelmente, né, o que o texto parece apontar, é que, pela própria experiência que Nabucodonosor teve com Daniel no capítulo 2, ele fez com que o próprio Daniel desfrutasse de um certo tipo de liberdade religiosa, não sendo obrigado a se prostrar ou a adorar outros deuses. Até porque o próprio Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus e a pequenez dos outros deuses. Ele diz assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, esse é um posicionamento que faz todo sentido, né? Ou seja, Daniel possivelmente não se dirigiu até a estátua, que distava cerca de 10 quilômetros de onde ele estava, porque ele não era obrigado a ir, né? Porque ele possuía talvez algum tipo de imunidade religiosa por causa daquilo que o Senhor havia operado por meio dele, e o próprio Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus de Daniel. Então, se observa aqui o quê? Que o próprio rei se prostrou diante de Daniel em reverência ao Deus de Israel. Alguns podem questionar: se essa é a questão, então por qual motivo Daniel foi lançado na cova dos leões? Que é um questionamento plausível. A resposta, na verdade, irmãos, é muito simples. Nesta ocasião, o rei Nabucodonosor já havia morrido, seu filho Belsazar, que não conhecia Daniel, havia profanado os objetos vindos do templo de Jerusalém, e o Senhor o puniu. Quando Daniel foi acusado pelos sátrapas e demais, era Dario quem reinava sobre a Babilônia. Ao que tudo indica, ele tinha simpatia por Daniel, mas por causa do juramento que havia feito, não pôde defendê-lo. Esse juramento consistia no fato de que, uma vez promulgada, não poderia ser revogada nem mesmo pelo próprio rei, que é a ideia daquela lei, aquele decreto que havia sido lançado pelos medos, fazendo seu juramento pelos medos e pelos persas, e que não poderia ser revogado. Então, Dario, o texto parece apontar que Dario tinha certa simpatia por Daniel, mas não pôde fazer nada, simplesmente pelo fato de que foi enganado, ele foi levado pelo seu próprio ego a enganar-se, na verdade, né? E ele acabou se comprometendo com um decreto, com uma lei, a qual ele mesmo não poderia voltar atrás. E
os resultados só foram desfeitos exatamente porque o próprio Deus de Israel, o Deus soberano, Deus eterno, ele agiu de forma extraordinária, livrando a Daniel na cova dos leões. Então, só para não ficar, como dizem alguns irmãos, nas minhas próprias palavras, vou ler aqui algum trecho no final do capítulo 5, verso 30 e 31, diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Observem que o texto, o narrador faz questão, Daniel, de falar que Dario era um Medo, né, da região da Média. Então, ele continua no capítulo 6, verso 1, ele diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Observem no verso 11: então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não ensinastes o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que ensinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Isso corrobora ainda com aquilo que falamos antes, né? E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, contextualmente, irmãos, parece apontar o fato que, de fato, que realmente Daniel ele possuía um tipo de liberdade religiosa, um tipo de imunidade, ao qual não era obrigado a prestar culto a outros deuses, mas que neste período aqui da Cova dos Leões, né, o próprio rei acabou sendo enganado, né, e levado pela sua soberba a condenar Daniel e não pôde salvá-lo por causa do decreto, mas tentou salvá-lo. Então, parece muito claro, né, que não há necessidade de tentar contradizer os textos bíblicos, uma vez que eles trazem luz sobre si mesmos. Então, espero que esse vídeo seja esclarecedor, que os irmãos possam ter tido sua dúvida respondida de fato. E caso haja alguma dúvida ainda, ou alguma sugestão, ou alguma outra opinião, os irmãos podem deixar aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo, e na medida do possível eu irei responder aos irmãos. Então, que o Senhor vos abençoe.